endereçar. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Erguam os olhos, o rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reino está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Diga! Não há um nome igual, não há um nome igual. Diga o nome dele. Ele é Jesus. Te adoramos, santo, santo nome. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Diga o quanto você crê em Deus. Diga o quanto você o ama. O quanto você pertence a Ele. Porque Ele deu tudo por você. Ele deu sua vida por você. Já imaginou o quão importante nós somos para Deus? E às vezes a gente deixa Ele de lado. Às vezes a gente esquece e pensa muito no nosso eu. Então declare para Deus o quanto você o ama, o quanto você se entrega a Ele. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Coisas fez por mim, maravilhoso Deus de amor. Sou pronto pra recomeçar e honrar aquele que morreu por mim. Jesus,
Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Jesus, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Grandes coisas fez por mim, maravilhoso Deus de amor. Estou pronto pra recomeçar e honrar aquele que morreu por mim. Jesus, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Jesus, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Montanhas se prostram e os povos declaram a ti, Santo Deus, a tua destra é fiel. Ele não é homem pra mentir, sinto sua presença hoje aqui. Abre os braços e recebe o meu clamor. Montanhas se prostram e os povos declaram a ti, Santo Deus, a tua destra é fiel. Ele não é homem pra mentir, sinto sua presença hoje aqui. Abre os braços e recebe o meu clamor. E quando a noite chegar e você já não vê o caminho em que deve andar, lembre-se que ele te disse: luz pros teus pés eu serei. A tua destra é fiel. Ele não é homem pra mentir, sinto sua presença hoje aqui. Abre os braços e recebe o meu clamor. Montanhas se prostram e os povos declaram a ti, Santo Deus, a tua destra é fiel. E recebe o meu clamor. Graça e paz, é bom estarmos juntos novamente, é bom termos esse tempo que o Senhor nos preparou. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre gratidão. E eu vou ler por completo hoje, na verdade vai ser um tempo que eu vou ler de uma forma bem específica sobre os dois últimos temas, os dois últimos momentos que nós conversamos, né? 2 domingos atrás. Então eu vou estar lendo, na verdade, vou estar fazendo uma leitura
no conteúdo de anatomia do mar, mas na verdade o tema de hoje é gratidão. E eu queria orar junto com você por esse momento. Senhor, eu te dou muitas graças pela oportunidade que nós estamos tendo de entrar no lar de cada pessoa que está junto conosco nesse instante. Eu peço desde já a tua bênção, eu peço desde já a tua graça que os envolva, que esta palavra de hoje, Senhor, ainda que seja uma leitura, mas que ela possa trazer o devido impacto, a devida reflexão. E eu quero te dar graças, Senhor, por tudo que o Senhor nos presenteou, pela vida, pelo ar que respiramos, por termos levantado no dia de hoje e por sermos a igreja que somos, Ministério Ágape da Restauração. Abençoe cada um, Senhor, nesse momento também, que está nos assistindo, ainda que não se congregue conosco, mas nós os abençoamos com essa graça de intensidade nos relacionamentos. Te louvamos pela oportunidade em nome de Jesus. Então, na verdade, hoje eu estou assim um pouco, eu não sei se eu diria para vocês nervosa, eu não sei se eu diria, meu coração está mexido. Eu estou com meu coração bem mexido hoje, porque eu quero conversar algumas coisas com vocês. Aqui hoje vai a minha gratidão. No ano de 2020, ele ainda não terminou, mas ele está quase no final. Todos nós indistintamente, né, enfrentamos desafios, novos aprendizados, tivemos que nos reinventar. Muitos de nós enfrentou sistemas de processos, na verdade, de perdas familiares, amigos, tantos amigos, de perto, de longe. Mas nós precisamos ter em nosso coração a palavra gratidão, né? Hoje eu estou mais reflexiva, o sorriso está um pouco mais contido, né? Mas assim, hoje tudo que há em mim aqui é muita gratidão. Eu queria relatar alguma coisa para vocês sobre essa questão de juntas e ligamentos. Eu quero fazer um breve relatório. Eu preciso assim compartilhar isso aqui. Nós estamos no canal do mar, né? Esse é um canal do mar, onde nós temos conteúdo do mar. Então eu quero conversar com vocês algo. Em 2000, olha aí. Em 1994, eu ouvi um programa de rádio, né? Naquela época, esse programa chamava Voz da Esperança. E minha família, minha mãe, nós estávamos enfrentando alguns momentos de muita adversidade. E eu precisava encontrar, né? Eu fui criada numa família evangélica, já conheço essa questão ministerial já desde a infância. Então, assim, o caminho ministerial, o caminho desafiador da área pastoral, na verdade, eu conheci muito cedo. E eu precisava, na minha vida mesmo pessoal, sem ser na minha vida da família, eu precisava de uma esperança, eu precisava de uma nova voz, eu precisava de um novo olhar nas escrituras, eu precisava ter um olhar que trouxesse mudanças, que trouxesse não apenas aquele evangelho onde nós recebemos Jesus e vamos para o céu, e a gente faz parte das rotinas da igreja, dos grupos de mocidade, do grupo de oração. Todo início de ano tem aquelas colocações e renovações de cargos. Então, toda essa história que eu conheci porque nessa época eu tinha, em média, uns 24 anos, por aí assim. Então, eu
eu já era muito envolvida, né, nas atividades da igreja, como jovem, e sempre. Mas eu precisava de um novo olhar, eu precisava de algo que me trouxesse esperança. Então, eu já tinha buscado algumas orientações, mas ainda não tinha encaixado. Foi quando eu ouvi aquele programa Voz da Esperança e aquele pastor, né, com aquela fala, com aquele sotaque estrangeiro, né, aquele sotaque diferente. E quando eu terminei de ouvir, ele dizia que ele era uma terça-feira, ele era pastor na igreja batista missionária, e ele disse que naquele dia, à noite, estaria tendo uma reunião, e que se você quisesse ir ali, era uma reunião era uma reunião rápida, era uma reunião específica de oração para abençoar a vida daquelas pessoas que tivessem ali mais à noite. E eu me organizei e fui lá. Nesse momento, então, foi que eu conheci aquele pastor, então, na época, o pastor Rafael Ortiz Pineda. Conheci ele e eu tive a grata oportunidade de ele marcar um agendamento pastoral. E fui atendida, falei, então, da circunstância que a minha família enfrentava na época. E aquele pastor me falou do grupo de jovens, né? Que algo que seria muito importante para mim seria participar de um grupo de jovens. E eu cheguei muito animada em casa, então quando foi no domingo eu fui participar, né? E o grupo de jovens se reunia num espaço diferente da nave da igreja, então na época. E lá naquele grupo de jovens, o pastor Rafael Ortiz, naquela época, ele estava bem no período que ele estava trabalhando a área de relacionamentos. E aquilo me chamou muita atenção, um pastor, né, que cuidava diretamente dos jovens, alguém com todo um direcionamento, uma forma firme, né, de auxiliar os jovens, de mostrar rumos na área profissional. Ele era incansável nisso. E teve um momento que nós começamos a participar de um estudo chamado Juntas e Ligamentos. E ele assim, ele trabalhava de uma forma, ele levava todo um material, né, e as cópias e passava pra gente. Eu tenho essas cópias, mas nesse momento eu não tive como estar com elas nas mãos, mas eu ainda tenho. Então eu tentei fazer um rascunho aqui, mais ou menos, do que ele falou para nós na época. Eu vou tentar mostrar para vocês isso. Então, ele falava sobre relacionamentos assim, que nós, os jovens, cada um de nós deveríamos auxiliar 3, né? E aí aqui eu coloquei até mais um, tentando lembrar, né? Deixa eu ver se eu tenho um desenho melhor aqui. Mas é isso aqui. Que fica com 3, que fica com 3. Então, aquele grupo foi... daqui a pouco eu mostro algo para vocês novamente, por causa das juntas e ligamentos. Então, ele conversava conosco que os relacionamentos que faziam as coisas acontecerem. E eu era nova lá, eu estava chegando àquele ambiente e eu pensava assim, como que eu ia me relacionar, né, com tantos jovens novos, pessoas em ambiente desconhecido. Mas assim, para minha surpresa, aquilo não foi difícil, aquilo não foi uma dificuldade. Por quê? Porque eu fui acolhida. Eu era visitada, né? Tinha alguns rapazes, algumas moças. A gente formava esses grupos de forma heterogênea, né?
um com mais 3. E ele orientava durante a semana pra gente sair, encontrar, tomar um lanche, perguntar como é que estava o outro, conversar, se relacionar e orar uns pelos outros. E ele foi aprofundando aquela questão do estudo de juntas e ligamentos e mostrando que as juntas eram os nossos relacionamentos que a gente tinha com aquelas 3 pessoas daquele grupo. Então nós fomos organizados por grupos, né, de 3, 1 mais 2 ou 1 mais 3. Então a gente ficava 4 e não passava porque para a gente ter aquela unidade. Após isso, cada um de nós iríamos trabalhar para trazer mais um para aquele grupo. E aí a gente levava então no domingo de manhã. E eu fui, então não foi difícil, porque eu fui acolhida, eu tive com quem sair para a gente conversar, para alguém me ouvir, para eu ouvir alguém. E eu fui então assimilada naquele ambiente. E aquilo naquela época, né? E os ligamentos, ele nos ensinava que aquilo era a aliança. Qual era a aliança? O compromisso de nós estarmos juntos ali com um propósito no reino de Deus, mas também de desenvolvermos a unidade, né? De desenvolvermos confiança, de desenvolvermos consideração, respeito. Então tudo isso era trabalhado naquele grupo. Isso em média 1994, 95. E algum tempo depois, pelo desenvolvimento mesmo e pelo chamado do pastor Rafael, então ele foi abençoado lá na Igreja Batista Missionária. E por essa visão que ele tinha de trabalhar relacionamentos com essa característica, ele estava então se desligando daquele ministério. E a partir desse tempo, né, levou um tempo a mais, aí essa época que eu conheci ainda foi em 94, por aí 95. Então, quando foi em 98, começou o Ministério Ágape da Restauração, que até então no início era a Igreja Batista Ágape. Depois de algum tempo, com o entendimento que ele teve, ficamos Ministério Ágape da Restauração, por causa das nossas marcas e das nossas características. O que eu quero mostrar, porque eu estou contando essa história hoje para vocês? Porque eu conheço o apóstolo Rafael, a apóstola Lateia, conheci os filhos deles, todos crianças. E aquilo que era nos ensinado e compartilhado conosco, os jovens, nós tínhamos muita liberdade com aquele pastor que nos acolhia como filhos, né? E aquilo me chamou muito a atenção porque era um pastor cuidando de jovens, né? Não era um jovem só cuidando de outro jovem. E a cada momento ele tinha aquela preocupação, ele ligava para nós, tinha os nossos colegas, os de grupo, né? Aqueles que compunham aqueles grupos, a gente sempre estava em contato. E depois ele mostrava que a partir do momento que 3 se reunia, esses 3 já trazia mais 3, 3 já estavam firmados, aliançados, né? Aqui, na verdade, um sendo aquele acolhedor, aquele que trabalha os outros, que vai edificando, mas todos eram edificados. Na medida que aquele estava edificado, começava a trabalhar mais um, então trabalhava mais 3. E toda essa ramificação ia se formando um conjunto, que na verdade era o corpo, né? Corpo e movimento. Hoje eu quis trazer isso para vocês, e ali eu tive a oportunidade, né, de conhecer a apóstola Lateia, né, nossa pastora Lateia. Lá ela era
só a Lateia, mas ela estava ali, recebia todos com muito amor. Fizemos uma viagem juntos, eles sendo responsáveis por uma equipe de jovens. Fizemos uma viagem para o Espírito Santo, onde fomos participar de um congresso. Então, assim, as marcas de relacionamento do ministério do apóstolo Rafael desde sempre. Então, eu estou colocando assim para vocês porque eu conheci o apóstolo Rafael, eu era uma jovem, né, solteira. Quem fez o meu casamento foram eles. Foi o apóstolo Rafael que fez o meu casamento. Então, eu vi os filhos deles crescerem, vi o desenvolvimento, né, dentro do Ministério Ágape da Restauração. Vimos o crescimento, participamos de muitas, da maioria de todos os momentos juntos mesmo, o investimento. Então, algo que sempre marcou a vida do apóstolo Rafael foi o investimento dele em pessoas, né? E então, já no Ministério Ágape da Restauração, né, a pastora Lateia, depois de algum tempo, né, o MAR teve o entendimento de ser um ministério profético, tendo uma palavra confirmada pelo apóstolo Danduque, né? Pelo Danduque, depois também pelo apóstolo Léo. Então, há toda uma história, há toda uma trajetória no Ministério Ágape da Restauração que trouxe para ele a característica de um ministério de relacionamentos. E muitas das vezes nós somos aqueles, você que já chegou há algum tempo depois ou que está mais recente, nós precisamos contar e recontar essa história. E no ministério nós sabemos que o ministério ele é feito de quê? Feito de pessoas, feito de seres humanos, né? O corpo de Cristo são pessoas, seres humanos. E a igreja, isso é o que? A igreja. Então a igreja, ela é o lugar aonde vai ter pessoas imperfeitas que estão juntas para serem trabalhadas, para serem desenvolvidas. Eu quero uma outra palavrinha, lapidadas, para serem lapidadas. Então, igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, aonde tudo é perfeito, não. Igreja é um lugar que Deus nos deu para, como corpo de Cristo, nos desenvolvermos e nos relacionarmos, né? Então, eu estou lendo hoje aqui, eu queria fechar esses 3 domingos juntos com vocês. Eu queria, assim, mostrar para vocês que esse entendimento de relacionamento na mente do apóstolo Rafael foi desde o momento que Deus deu para ele a visão, né, da igreja do andar de baixo e da igreja do andar de cima. Então, ele já trabalhava, ele lá buscou, né, nesse ministério onde ele estava antes, desenvolver, mas cada ministério tem a sua característica, e Deus chamou o apóstolo Rafael e a apóstola Lateia como companheira árdua junto com ele para esse ministério de relacionamentos. Eu vou ler aqui, a gente vai conversando. Hoje nós vamos fazer mais uma leitura. Eu queria deixar isso aqui registrado, né? Corpo em movimento, anatomia do mar. Anatomia, ciência que trata da forma e da estrutura dos seres organizados. A importância das juntas. Como eu li nos outros domingos, Efésios 4, 15, 16, diz que o propósito de Deus para nós é que cresçamos, que nos expandamos, né? Em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento
para a edificação de si mesmo em amor. Então, quem está ouvindo hoje, se você quiser ouvir mais especificamente, você pode voltar os 2 domingos anteriores, que nós temos ministrações específicas. Para que servem as juntas? Primeiro, para ajustar e consolidar o corpo, fortalecê-lo e firmá-lo. A força individual, a habilidade para funcionar de cada parte serão limitadas pelas forças das juntas que a unem. Se sofrer uma pressão forte, as juntas se separam. O corpo inteiro ficará fraco e ineficaz. 2 requisitos para se preservar do erro. Colossenses 2, 18, 19 nos diz: somos levados ao engano quando não estamos ligados à cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que vem de Deus. Para que servem as juntas e ligamentos? Primeiro, ser firmemente unido com a cabeça, Cristo. Segundo, ser firmemente unido por juntas e ligamentos, o corpo. Terceiro, para que servem as juntas e ligamentos? Para ser suprido. Nosso relacionamento pessoal com Cristo é primordial, mas não é suficiente. Temos que estabelecer um relacionamento certo entre nós e os outros a quem Deus tem nos ligado como no corpo. Então, esse trabalho ele desenvolvia junto conosco, né, naquele grupo de jovens, naquela época. E quando então, já no ministério específico, né, Ministério Ágape da Restauração, então era dessa forma que nós começamos. E nós começamos então com os grupos familiares. O nome dessas bolinhas aqui eram os grupos familiares. Todas as pessoas, ele começou o Ministério Ágape da Restauração e ele começou fazendo um grupo familiar. Um grupo familiar que tinha sua família e mais algumas pessoas. E ele foi desenvolvendo, ele junto com a apóstola Lateia, foram desenvolvendo tranquilamente, num tempo de Deus, ali cada pessoa, cada grupo. Então, algo que sempre marcou o Ministério Ágape da Restauração foi o cuidado, o zelo, guardar a retaguarda um do outro. Apóstolo Rafael e apóstola Alateia sempre foram incansáveis, passaram por situações aonde muitas das vezes, eu falei isso anteriormente, eu questionava eles, eu perguntava porque eu conhecia eles então desde da época, né, que eu ainda era solteira, bem jovem, e não que eu esteja velha, mas em algum momento a gente é bem mais criança, né? Então, o cuidado, eu sempre fiquei encantada com o cuidado, com a palavra. Como é esse cuidado? É nós não vermos no nosso meio, disse-me-disse, pessoas sendo expostas. Outra coisa que a gente sempre teve muita liberdade, no sentido assim, nunca fomos uma igreja onde você precisava ficar se preocupando com a roupa que você ia vestir, com o sapato que você ia calçar, porque havia muita liberdade. Porém, essa liberdade, ela era, a gente entendia aquela liberdade com moderação. Então, a gente era um ministério muito acolhedor, muito acolhedor. E a gente via o cuidado dele com a qualidade dos relacionamentos. Essa qualidade era tanto entre ele e os outros e entre nós uns com os outros. Se em algum momento tivéssemos, né, porque onde há pessoas, sempre podemos ter conflitos, podemos ter situações a ser reorganizadas, ajustadas, mas eles sempre trabalharam de uma forma aonde cada pessoa sentia e tinha o seu valor, aonde ninguém era mais evidente que o outro, né? Então, eu preciso hoje fazer um pouco dessa busca lá de trás para ficar registrados para aqueles que estão hoje chegando. Hoje nós não perdemos, né, em 2020 o nosso apóstolo. Então,
Nós precisamos que as nossas características continuem impressas em nós. E aqui nós vamos impressas não só em nós, mas impressas nas próximas gerações. Mas quem vai fazer isso sou eu e você, né? Quem tem essa responsabilidade de continuar mantendo a nossa genética ministerial sou eu e você. E para isso nós temos que entender quem nós somos como ministério. Nós temos aqui lá, mais no final, até um texto que eu li na ministração anterior, que fala que nós não levantaríamos altares individuais. Eu vou continuar, eu quero falar sobre isso, sobre altares individuais. Mas vamos aqui falar os ligamentos da aliança. Colossenses 19, 2,19 fala não somente de juntas, mas também de ligamentos. O que são os ligamentos? São as fibras do tecido conjuntivo que mantêm os ossos ligados no lugar em que formam a junta. A força da junta nunca será maior do que o ligamento que a segura. Sabe por quê? Porque eu só posso fazer esse movimento aqui no meu braço se os ligamentos estiverem sarados, estiverem em pleno funcionamento. E o que são as juntas? Elas são os nossos relacionamentos. Mas o que é o ligamento? O ligamento é o compromisso da aliança, que servem para conservar cada junta forte e segura, porque nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, ele está espalhado, né? Ele está espalhado, não está todo mundo junto. Ele está espalhado. Então, nós recebemos esse entendimento de como funcionar isso na prática realmente. E que as juntas são os nossos relacionamentos, como corpo entre nós, mas também ministerialmente. E os ligamentos é o compromisso de aliança. Falando um pouco nisso, a questão ministerial. Quando nossas igrejas, né, começou a se expandir, os grupos familiares, eles geram as igrejas. Porque nós temos esse entendimento de aonde nós chegarmos com esse entendimento de corpo, o corpo, ele vai gerar, ele vai manifestar a presença de Deus. E assim uma pessoa, como eu mostrei para vocês ainda há pouco, uma pessoa começa a transmitir para outra essa forma de viver, essa forma de valorização dos relacionamentos, né? Então, as nossas igrejas começaram a se expandir dessa forma. E os apóstolos, né? Apóstolo Rafael, apóstolo Lateia, sempre deu muita liberdade. Liberdade para cada pessoa, para cada pastor que foi sendo ungido, que tinha as suas características. Por quê? Vamos pensar em movimentos, né? O braço, ele tem esse movimento, o movimento de sustentar aqui a parte superior, mas também de trazer algo. A perna, ela já tem o movimento de andar, de caminhar. Então, os ministérios também de cada pessoa, eles vão manifestar de forma diferente. A igreja, mesmo sendo o ministério ágape da restauração, de repente na Bahia ou no Sul, ela pode ter, ela é ministério ágape, mas ela vai funcionar com esse entendimento, mas de acordo com os talentos e habilidades daquele pastor. Mas nunca, nem jamais, esquecendo que nós somos juntas e ligamentos. E o que somos juntas? Somos parte de um corpo. O que é ligamento? Alianças. É a nossa aliança. Nós não podemos esquecer que dentro dos nossos grupos familiares, nós temos pessoas que estão ali, que são os facilitadores, que estão encaminhando, que estão direcionando, mas no outro momento você vai ser também o facilitador. Então nós temos a nossa, como líderes do nosso ministério, nós tivemos até então o apóstolo Rafael, a apóstola Lateia. Hoje, com a partida do nosso apóstolo, nós temos o profeta Alfredo e a apóstola Lateia juntos. E nós temos os apóstolos, nós temos o apóstolo Jonas, a apóstola Lloyd, nós temos os pastores.
E é assim que o nosso crescimento acontece. Mas aonde nós estivermos, o que nos une é o senso que nós temos de aliança. Nós precisamos nos manter em aliança, porque é isso que, esse é o entendimento de juntas e ligamentos, de corpo em movimento, de anatomia do mar. Como se forma o corpo? Se A está em aliança com B e B com C, então A está em aliança com C e C com A. São os compromissos de aliança, os ligamentos, cobrindo os relacionamentos juntas. Assim, todas as partes do corpo estão ligadas entre si com a cabeça que é Cristo. As consequências de uma aliança quebrada. O pecado principal de Judas. Ele primeiro participou da mesa, depois saiu e traiu. O perigo da ceia do Senhor. Participar sem um compromisso de aliança. Então, como nós somos um ministério de muita liberdade, a partir do momento que nosso desenvolvimento local, a comunidade que nós estamos desenvolvendo pode estar crescendo, porque eu estava falando de duas situações que podem acontecer. Pela liberdade, podemos nos sentir abandonados, que não somos visitados no tempo que precisamos e tal, ou então podemos nos ensoberbecer e entender que aquilo que geramos não é parte desse ministério, mas é algo nosso particular. E isso pode gerar quebras desta aliança, como nós vimos aqui o pecado principal de Judas, que ele primeiro participou da mesa, depois saiu e traiu. O perigo da ceia do Senhor, participar de uma aliança sem compromisso, né? Então, esse conteúdo, movimento do mar, corpo em movimento, anatomia do mar, ele vem falando sobre essa funcionalidade de nós como mar, como ministério, né? Como que nós estamos em aliança uns com os outros. E por isso, até nas lives passadas, eu fiz uma leitura aqui também do Rema, de uma parte do Rema 2012. Mas eu vou aqui continuar essa leitura. 1 Coríntios 11, 29 e 30 diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, muitos entre nós fracos e doentes e muitos que dormem. O que é não discernir o corpo do Senhor? Participar da celebração da ceia do Senhor, sem reconhecer o compromisso de aliança. Hoje, quero destacar essa palavra aliança, que nos liga em um só corpo. Se as alianças forem quebradas, não há unidade. E como se quebra uma aliança? Muitas das vezes, como e onde, que momento pode ocorrer? Eu posso ter uma quebra de aliança em qualquer tipo de relacionamento. A partir do momento que eu discordo do que o meu amigo está dizendo, ou que a minha liderança está dizendo, e ao invés de eu parar para compreender as colocações que estão sendo feitas, eu penso que aquilo que eu penso é melhor do que o que ele está dizendo. E ao invés de nós entrarmos debaixo da direção da nossa liderança, o que ocorre conosco? Rebelião. Então, e algo que pode ocorrer nos ministérios e ocorre com muita facilidade são as rebeliões. E a rebelião nada mais do que é quebra de aliança. Não significa que não podemos ter ideias diferentes. Podemos e devemos. E nessa parte, porque as partes do corpo, né, elas não são todas iguais, mas elas funcionam, o pleno funcionamento delas é trazendo o movimento completo do corpo. Por causa disso, há muitos fracos e doentes entre vós e muitos que dormem. Aqui a ceia do Senhor, ela nos retrata justamente o entendimento que nós precisamos ter, que como corpo, o que o outro está passando, a circunstância que um que está longe está enfrentando pode nos afetar.
E se nós acharmos que não é nada, não, o relacionamento é eu e Deus, e eu e o próximo não importa. Então, isso é algo que é uma característica nossa do Ministério Ágape da Restauração, Ministério Ágape. Nossa característica, nos reunimos porque há um prazer em estarmos juntos. Não apenas fazemos cultos, porque o culto continua aonde nós estivermos, porque oferecemos o culto racional, conforme Romanos 12, 1 e 2 também nos fala, né? Vamos lá. O exemplo do casamento, a aliança de compartilhar em todos os sentidos da vida. É um exemplo, né, que ele colocou aqui. Na felicidade ou na desventura, na doença ou com saúde, até que a morte nos separe. Esse é o exemplo do casamento de aliança. Mas quantos, né, nos primeiras circunstâncias, ou às vezes depois de tantos anos juntos, diz, não deu mais, aguentei o que eu pude. Por quê? Porque não entendeu realmente o propósito da aliança. A aliança não significa que a gente tem que aguentar o outro ou suportar tudo da forma que é. Não anula as nossas ideias diferentes. A aliança, pelo contrário, é algo que nos une. Nos une através das nossas diferenças. E nós vamos colocar essas diferenças para fazer o funcionamento completo. Então, precisamos, essa palavra, ela precisa estar muito viva nos nossos corações, enquanto pastores, enquanto discípulos do Ministério Ágape da Restauração, enquanto estamos gerando também as novas gerações, né? A santidade é violada e a estabilidade é destruída. Quando? Quando há infidelidade no casamento. Quando existe a quebra da aliança. Casamento sem aliança, que depende só de compatibilidade mútua, atração sexual, preferência ou conveniência pessoal. Então, aqui está falando dos interesses individuais. Está sendo colocado o exemplo do casamento para o funcionamento do corpo de Cristo e para nós como igreja, porque nós não teremos um ministério em aliança quando as nossas alianças são por interesses. Ou porque nós não consideramos aquele novo grupo que está nascendo, que é pequeno, ele é pequeno agora, mas ele tem um potencial. E quando ele for grande, aí ele se torna independente. Não. Então nós precisamos voltar a pensar nas nossas bases. E corpo e movimento é base do Ministério Ágape da Restauração, juntas e ligamentos, é base antes dele ter sido nascido mesmo enquanto ministério. Ele já estava registrado no coração do apóstolo quando Deus deu a visão do ministério para ele. E nós hoje, parte do Ministério Ágape da Restauração, precisamos ter essas marcas em nós, precisamos ter essas características de funcionamento. E mesmo como obreiros, sabermos nos relacionarmos uns com os outros. Sabemos lidar com as nossas diferenças e fazer com que as nossas diferenças se tornem parte da nossa aliança. Eu vou ler sobre os músculos do ministério. Tensão e oposição. Ele colocava essa palavra, fica parecendo oposição, fica parecendo uma palavra difícil até para a gente conversar, mas não é. Ele estava falando que quando o meu antebraço, eu flexiono ele, eu falei também em outra live, enquanto o meu braço fizer esse movimento, eu estou tendo o funcionamento completo do meu braço, entendeu? Então, quando eu flexiono essa parte aqui, ó, eu começo a gerar uma força. É tanto, né, que para quem faz academia e levanta o peso, então esse movimento tá gerando fortalecimento nesse músculo. Mas o que é isso? Tensão e oposição.
Então, a oposição, ela é boa para gerar o fortalecimento. Mas se essa tensão e se essa oposição for além daquilo que o músculo suporta, nós vamos causar algo que eu falei anteriormente. Nós vamos podemos gerar quebras, podemos gerar problemas nos ligamentos, né? Rupturas de ligamentos. Então, como nós estamos trazendo o funcionamento do corpo para evidenciarmos o nosso funcionamento como corpo de Cristo e como igreja, então isso precisa estar muito claro para nós. Como que nós estamos trabalhando as nossas relações? Nós estamos tensionando, nós estamos causando tensões além da necessidade daquele momento. Nós precisamos parar e refletir. É tempo de expansão. E nós vamos nos expandir. E nós já estamos nos expandindo enquanto Ministério Agro da Restauração. É ciclo da expansão. Mas essa expansão, né? Essa expansão aqui do músculo, porque quando eu tenho aquele músculo definido, essa expansão desse músculo, ela precisa ser de forma saudável. Ela não adianta ela ser uma musculatura que ela está bombando com toda a força, mas está deixando o corpo doente. É nisso que nós precisamos pensar. Tensão e oposição, combinação que dá saúde e capacidade para funcionar eficazmente. Quando as tensões opostas cessam, quando as tensões, esse movimento cessa, o corpo fica paralisado. O que significa isso? Significa que se eu não fizer o movimento da forma que eu preciso fazer, o corpo vai parar. Se nós, como facilitadores de grupo, tivermos uma ideia diferente no nosso grupo e não soubermos lidar com as direções que nós recebemos da nossa liderança, ou os pastores, nós não conseguimos lidar com as ideias, com os novos posicionamentos, nós vamos causar tensões que ferem e que nos machucam como corpo. Então, como o ministério, como os músculos, precisam de tensão e oposição para funcionarem efetivamente. Ficaremos temerosos diante da tensão e oposição. Achamos que unidade é todas as partes funcionando exatamente de forma igual, mas não é. Se tal condição fosse atingida, não seria unidade, mas paralisia. Então, olha, na mentalidade, por que eu fiz questão de ler? Porque isso aqui é escrita do nosso apóstolo. Não é o entendimento que me veio e eu estou trazendo para vocês, não. Eu fiz questão de, nesta live, que eu estou encerrando esses três... que eu estou encerrando esse assunto que nós começamos em duas anteriores, eu fiz questão de trazer o material dele, para nós entendermos que as nossas diferenças, elas são importantes, mas que nós precisamos saber lidar com as tensões no nível certo. Porque senão vai causar o quê? Distensão. Rompimento de ligamentos. Vamos ficar enfermos. E quando uma parte do corpo está enfermo, todo o corpo sente. Amém? Você pode dar um amém aí? É muito bom estarmos juntos. Quando entendemos essa necessidade de tensão e oposição entre os ministérios, o que significa, né? Só falando, significa o movimento, flexionar da forma certa, entendermos as diferenças, fica muito mais fácil ver a unidade do corpo de Cristo como uma possibilidade prática que realmente pode se concretizar. Tensão e oposição, chave para a flexibilidade e atividade do corpo. É porque, geralmente, nós entendemos a palavra tensão como algo temeroso, oposição como algo de não concordância. Não, quando nós olhamos isso do ponto de vista biológico, nós precisamos da tensão e da oposição para haver funcionamento, para haver flexibilidade. Nós precisamos de expor o que pensamos, mas expor da forma certa. Entendemos que há uma liderança, que nós temos uma visão, que nós somos diferentes,
mas que essas nossas diferenças é para que o corpo de Cristo possa funcionar de forma eficaz, de forma que dê resultado de movimento. Amém, queridos? Condição: os ligamentos de aliança têm que estar nos lugares certos antes que o corpo possa ser exposto às tensões opostas dos músculos do ministério. Olha isso aqui. Se os ossos não estiverem seguros, primeiramente pelo compromisso da aliança, então as tensões de ministérios diferentes irão separá-los, deixando o corpo desunido e eficaz. Se os ossos não estiverem seguros, primeiramente pelo compromisso da aliança. Se os nossos relacionamentos não estiverem funcionando, entendendo os movimentos, entendendo os tempos, as épocas, os ajustes que tem que acontecer, vamos nos milindrar uns com os outros. Então, os nossos ossos precisam estar seguros pela aliança. O que é a aliança? Os ligamentos. Os ligamentos. Se não houver essa parte interna que nos liga, não vai haver movimento. Não existe. E nós vamos caminhando para a finalização desse tempo. Hoje eu disse que eu queria trazer essa palavra e eu enfatizei a gratidão. Qual é a gratidão? Por fazermos parte de um ministério que se preocupa com relacionamento. Que quando nós somos acolhidos no Ministério Ágape, vamos chegando, quando Deus traz para nós o entendimento que Ele nos separou para o chamado pastoral ou profético, que isto não nos torna maiores uns do que os outros. Isso está apenas fazendo a evidência que essa parte do corpo vai ter um movimento específico. E isso não gera despeito, não gera disputas internas. Então, eu tenho hoje, esse momento que eu estou conversando com vocês, é um momento de muita gratidão. Muita gratidão a tudo que eu aprendi, a tudo que eu recebi ministerialmente com o apóstolo e com a apóstola Lateia. Minha gratidão pessoal, minha gratidão da minha família formada juntamente com meu esposo e meus filhos a eles, porque eles nos deram bases de relacionamento familiar antes do casamento, para que nós pudéssemos ter uma vida conjugal estruturada, equilibrada, e que as nossas diferenças seriam exatamente aquilo que nos traria equilíbrio. E aí, esse entendimento também na área pastoral. Então, queridos, nós estamos chegando no fim de 2020, estamos chegando até aqui, podemos dar graças ao Senhor por tudo o que Ele nos acrescentou. Mas algo que eu quero dizer para você, que tirou o tempo para ouvir essa ministração, eu quero ler aqui novamente, fechando esse entendimento que eu conheci em 1994. Em 1994, não foi em 1998. Em 1998, a partir que o Ministério Ágape começou, a gente começou a ver aquilo que a gente via entre os jovens lá atrás, funcionando com todos. E hoje nós vemos em todas as igrejas que estão em todas as partes do Brasil, do Ministério Ágape da Restauração, aonde nosso GF, nosso grupo familiar é a nossa base, é algo muito importante. Então eu trago aqui esse conhecimento, esse entendimento de corpo e movimento, eu trago fazendo um processo de agradecimento ao apóstolo Rafael, por ele ter essa visão que não despreza os diferentes, mas que sempre ouviu, sempre parou para ouvir, ainda que no final ele dissesse: seu olhar é muito bom, mas nós precisamos caminhar por aqui, por aqui, por aqui.
Então eu queria chamar a vocês todos, parte do Ministério Ágape da Restauração, para nesse tempo nos juntarmos, nos unirmos mesmo como corpo, lembrarmos que somos movimentos, do nosso movimento, lembrarmos que somos juntas, mas que essas juntas para funcionar precisam dos ligamentos que são as alianças. E se há alguma diferença entre nós, vencermos essa diferença, louvarmos a Deus por todo o tempo em que tivemos o apóstolo conosco, mas entendermos que o nosso ministério continua, entendermos que o propósito continua e que nada se perdeu e que Deus já levantou aí, nós já tínhamos conosco profeta Alfredo sendo conduzido, sendo direcionado para esse tempo, apóstolo Galateia juntamente com o apóstolo Rafael, direcionando cada dia. E hoje temos também o profeta Alfredo na Bahia como pastor em Porto Seguro. Então nós não ficamos sem rumos, nós não ficamos sem direção. Nós somos um ministério que entende sim de paternidade. E paternidade é um entendimento daqueles que cuidam, daqueles que se desdobram. E muitas das vezes essa paternidade, ela nem sempre virá ali só com a presença do Pai. Então eu tenho certeza que o nosso ministério vai continuar com as bases, mas para isso nós precisamos lembrar de quem nós somos e não levantar altares individuais. Não levantar altares individuais. E essa palavra está para nós no Rema 2012. Não levantaremos altares individuais, nenhum de nós é uma unidade independente. Não somos uma instituição pessoal. Podemos ter características diferentes do ministério em cada cidade. Por quê? Porque o corpo não é todo só de perna ou de braço. Cada um tem um funcionamento, cada um tem um propósito, uma finalidade. Nossa revelação é de alinhamento e de aliança. Nossa relação é de alinhamento e de aliança. Não há quebra de alianças. Amém? Então eu quero finalizar essa palavra trazendo aqui a minha gratidão. Eu gostaria que fosse também a sua gratidão por todo esse conteúdo ministrado ainda entre nós de forma presente pelo apóstolo Rafael. Mas que Deus nesse tempo possa nos despertar para fazer com que as nossas diferenças não quebrem as nossas alianças. E eu louvo a Deus nesse tempo pela vida do profeta Alfredo, pela vida da apóstola Galateia, pela vida desta família sacerdotal, do Lucas, do Túlio, do Rafael, de todos eles. Eu louvo a Deus por essa família sacerdotal que Deus trouxe através do apóstolo Rafael para ministrar em nós compromissos de alianças. E eu quero agora finalizar esse tempo orando por mim e por você. Eu não poderia deixar de orar por mim, porque há momentos que cada um de nós pensamos de forma que parece não concordar com a nossa liderança, mas que precisamos colocar o nosso pensamento, as nossas ideias, debaixo daquilo que para nós é princípio. E para nós é princípio mantermos as nossas alianças e os nossos relacionamentos. Eu oro por você. Eu oro pela sua casa. Eu oro pela sua igreja. Eu oro pelo seu ministério. Se você foi chamado para caminhar junto com o Ministério Ágape da Restauração, há um propósito na sua vida na área de relacionamentos. Há um propósito na sua vida na área de aliança. E que não seja eu ou você daqueles que quebram a aliança, mas que possamos permitir que o Espírito Santo trabalhe as nossas diferenças. E que as nossas diferenças, assim como é diferente os dedos das nossas mãos, sirva para junto a nossa mão ter a condição de sustentar algo. Então que entendamos que as nossas diferenças não são problemas,
mas que elas são o caminho para a manifestação do propósito de Deus. Eu abençoo sua casa. Eu abençoo você que ficou conosco, que ficou comigo até agora, que pode ter achado repetitivo, mas que parou para entender, para ver qual o sentido. Eu oro pelas novas gerações que entenderão compromissos de alianças e relacionamentos conosco. E eu oro por você, família, que está ouvindo agora, que permita que as diferenças de vocês os unam e não os distanciem. Obrigada, Deus, pela igreja que somos, pelo ministério que somos. Obrigada por esse tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê da sua paz, para que Belém e o mundo conheça ao Senhor, com o propósito de ganhar Belém e o mundo para Jesus. Amém? Um beijo no coração, no ciclo da expansão. São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, a graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga que ele é o rei, para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que Ele é o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, sim Senhor, a tua igreja te adora. E canta ele, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
igreja te adora, Senhor, a tua igreja te adora. Cante a Ele o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante a Ele, a igreja adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Viver sem tua presença, como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença, como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor, eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor. De amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, o sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor.